Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui para mais um trimestre, nossa primeira lição desse trimestre. O título dela é Deus é único e eterno. Mas antes de nós entrarmos propriamente na lição, nós estaremos orando, agradecendo a Deus a semana que se passou, agradecendo a Deus a presença dEle, que é certa no nosso meio, agradecendo o cuidado que Ele tem tido com a gente. Então vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, pelo dia que nós tivemos, por essa manhã que o Senhor bondosamente nos concede, pela semana que se passou. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela salvação que o Senhor bondosamente nos concedeu, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos permitiu estarmos diante do Senhor. Agora peço a tua direção, Senhor Deus. Me capacita, Senhor Deus, nesses versículos que nós vamos estudar. Orienta-nos, Senhor Deus, a entender a tua palavra. Fica conosco, Pai Santo, e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida. Amém. Essa nossa lição do trimestre vai falar sobre Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus eterno. E é interessante porque aqui na primeira página da nossa lição, na primeira página tem uma pergunta interessante que eu gostaria de ler, que diz o seguinte, a pergunta que é feita, como estudar aquele que não pode ser estudado, Então nós entendemos que Deus ele é único, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que Deus está em todos, lugares, e não tem uma definição lógica que consegue explicar exatamente quem é Deus, como é Deus. Tanto é verdade quando se pergunta para a gente, quem é Deus para você? Todo mundo responde, tudo. E realmente Deus é tudo, não tem como você falar, que Deus ele é metade, ou Deus, ou tentar exemplificar Deus de uma outra maneira, ou agir dele na tua vida. Então realmente Deus, ele é tudo, ele está em todos os lugares, ele pertence a todos os lugares, E é interessante porque isso faz a gente pensar que se ele é tudo para mim, por que talvez eu não consiga agir como se realmente fosse, Deus ele é único e ele é eterno. Ele é o único Deus nesse mundo. Pode aparecer outros deuses, como a gente vê lá no Velho Testamento, tribos ou grupos de pessoas com vários deuses, colocando as suas vidas diante de Deus, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus ele é único, Então, nós pertencemos a esse Deus único. E o autor ele começa fazendo a seguinte pergunta aqui nessa página aqui que eu achei interessante, a gente vai ler, que diz o seguinte, Como estudar aquele que não pode ser estudado? Então, é muito difícil. Mas, por outro lado, é bom a gente saber disso, que nós sabemos que Deus, em alguns versículos da nossa Bíblia, Ele se deu a conhecer. Os versículos da nossa lição, o texto bíblico está em Êxodo 15, Salmo 86, Provérbios 8. E o nosso texto áureo é Êxodo 15, 2, tá? Então, antes da gente estar lendo o Êxodo 15, 2, nós vamos estar lendo aqui a pergunta que foi feita pelo autor, Uma frase bem conhecida anuncia: diz-me o que pensas de Deus e eu te direi quem és. A forma como eu vejo e me relaciono com Deus diz tudo sobre mim e meus valores. E diz mais, fala dos meus sonhos e esperanças e da forma como eu me relaciono com pessoas que estão ao meu redor. Não há como fugir à questão sobre Deus. Por mais que as pessoas tentem, cedo ou tarde precisam tomar uma decisão que envolva a existência de Deus ou a sua não existência, se não crê nela. Alguns são mais criativos, dizendo-se agnósticos. Argumentam que Deus não existe, que Deus existe ou não, mas isso não importa. Preferem não pensar no assunto. Mas, na verdade, estão jogando a vida fora. O resultado, afinal, demonstrará que o tempo que eles viveram na Terra ignorando Deus é insignificante diante de toda uma eternidade onde a realidade de Deus se relaciona com a justiça. Em função disso, não tenho palavras para ressaltar a reverência sobre o estudo nesse período. Estudaremos aquilo que Deus deixou revelado sobre Ele mesmo nas Escrituras Sagradas, mas recomendo que a humildade seja tônica a cada encontro nesse período. Afinal, Deus é muito maior do que nossos insignificantes pensamentos. Nossa mente não pode cabê-lo, nem nos livros podem contê-lo. Então a gente sabe que Deus, ele é Deus, Ele está em todas e realmente,
a frase, né, diz: diga-me o que pensas sobre Deus e eu te direi quem és. Isso é bom até para a gente fazer uma pescada nas nossas amizades, né? Dependendo da situação da pessoa em relação a Deus, ela não, infelizmente, ela não vai contribuir para a nossa amizade, né? Mas é interessante porque Deus ele se deu a conhecer em alguns versículos, né, da nossa palavra, né? E por mais que as pessoas fujam do assunto Deus, ele está sempre atual, ele está sempre presente, porque Deus ele é sobrenatural. Então, isso desperta também muita curiosidade, né, nas pessoas, de querer explicar Deus e saber quem é Deus. Inclusive tem uma música que diz que ninguém explica Deus, e realmente, né, uma explicação lógica não, a gente não consegue ter, porque a gente sabe que ele é tudo, que ele está em todo tempo, que ele está em todo lugar, né, e que ele é sobre todos, né, isso a gente não tem que ter dúvida. E muitas pessoas preferem ignorar o assunto, dizendo que não acreditam nele ou que ele não existe, né? Simplesmente porque não tem uma definição lógica. Como eu falei, é difícil, né? Então, o que a gente sabe de Deus é o que ele permitiu com que nós soubéssemos através das Escrituras, né? Então, nós vamos estar lendo agora o versículo 15, 2, depois, aliás, é o texto áureo nosso, né? Que é em versículo de Êxodo 15, o 2, que diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Isso aqui a gente vai lembrar que foi sobre quando Moisés atravessou com o povo pelo Mar Vermelho, né? Então, esse capítulo 15, o enunciado dele é Cântico de Moisés, né? E então a gente vai lembrar que Moisés atravessou com o povo, né? Fugindo de Faraó. Quando chegou numa certa altura, eles estavam entre os guardas de Faraó e o mar. Então Deus pediu que eles passassem o mar, e eles passaram, confiaram no Senhor e foram. O povo de Deus passou a pé enxuto, né? Então, quando eles conseguiram atravessar do outro lado, veio os guardas de Faraó, e quando eles estavam lá, o mar os engoliu, né? Então Deus ele protegeu o povo dele de uma maneira que não tem explicação, só fé, porque se de repente Deus manda a gente passar e você não vai, né, você sofre as consequências. E se você vai, mesmo que seja no mar, como aconteceu com esse povo aqui, é uma questão de fé, né? Era um povo inconstante, a gente sabe disso, né? Eles reconheciam o valor de Deus, reconheciam o seu amor, o seu cuidado, e ao mesmo tempo estavam reclamando de coisas assim muito pequenas em relação a tudo que Deus fazia. Então eles eram totalmente constantes. Prova disso é que eles andaram 40 anos num percurso que poderia ter sido feito em alguns meses, né? Mas pela dureza do coração deles, Deus foi persistindo nesse caminho para ver se eles iam sendo moldados, né? Infelizmente isso não aconteceu, ou felizmente, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe com quem Ele está mexendo, né? Com quem Ele estava mexendo naquela época e com quem Ele está mexendo agora. Nós é que muitas vezes não sabemos quem é Deus, né? Infelizmente, a gente às vezes age como se Deus tivesse limite, como se Deus fosse tivesse na minha posição, então eu não me entrego totalmente a Deus, né? Tem esse problema sério de, não vou dizer desconfiança nem falta de fé, mas autossuficiência da nossa parte. Isso atrapalha muito a nossa vida, irmãos. Atrapalha demais. Então, a maneira que a gente tem de saber quem é Deus, de confiar em Deus, de dedicar nossa vida a Deus, é através da leitura da palavra dele, através da Bíblia. E eu convido você a estar estudando esses capítulos aqui que a gente vai ler agora, porque não vai dar para a gente ler tudo, né? O nosso livro, do nosso Atitude, ela é os mesmos textos, o mesmo tema é o dos livros de adulto, então isso vai facilitar muito para a gente entender, porque um livro, né? Uma lição vai complementar a outra, isso vai facilitar bastante para nós, né? Então, mas eu convido você a estar lendo os textos, né? O de hoje é Êxodo 15, Salmo 86, Provérbios 8, né? Nós vamos começar lendo, então, o nosso texto bíblico, que está lá em... primeiro nós vamos estar lendo aqui, o nosso livrinho, que diz o seguinte, né? Deus é único e eterno, o único Deus verdadeiro eu exaltarei. Isso foi uma frase que Moisés falou, e está escrito esse relato de 1 a 6, que é o que nós estaremos lendo agora, que diz o seguinte: então entoou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto eu o louvarei.
E ele é o meu Deus, é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar o carro de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vegalhões os cobriram, desceram às profundezas das pedras. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Então ele está reconhecendo aqui o poder de Deus, né? E ele continua falando agora no nosso livrinho, dizendo o seguinte, né? Moisés exalta a Deus porque o salvou juntamente com o seu povo. A alegria de Israel era decorrente do grande livramento e a destruição avassaladora dos seus algozes inimigos. Os egípcios tinham pelo menos 13 deuses principais que não foram suficientes para deter a ação do único Deus de Israel, que sendo um, é mais eficiente para dar salvação e vitória a seu povo. A exaltação de Moisés responde 3 perguntas básicas a respeito do louvor a Deus, o único e verdadeiro, e são elas. Então a gente vê aqui que eles cultuavam, né, esses 13 deuses ou até mais, e eles não foram capazes de livrá-los dessa situação, né, de dar vitória a eles, né, e Deus sendo o único, Deus conseguiu dar vitória para o teu povo, né, como eu falei, um povo inconstante, um povo que vivia reclamando, né, e muitas vezes não reconhecia a grandeza de Deus, mas Deus estava ali, né, paciente o tempo todo, trabalhando em prol daquele povo, né. E aí ele faz 3 perguntas básicas a respeito do louvor a Deus. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, né, a quem cantarei louvores, né? Irmãos, Moisés ele canta louvores de exaltação porque ele sabia que Deus triunfou gloriosamente contra seus inimigos, né? O Senhor é o centro do louvor e da exaltação no culto. Isso deve ficar bem claro no coração e na mente. Mas isso não significa que é apenas no culto, tem que ser também no nosso dia a dia. Então Moisés cantou louvores agradecendo a Deus e reconhecendo que Deus triunfou sobre os seus inimigos, né? Mas isso realmente tem que ser na nossa vida um louvor diário. Não dá para eu cantar louvor só lá na igreja, não dá para eu cantar louvor só quando as coisas estão bem, né? Não tem como. Eu tenho que cantar louvores o tempo todo, né? Tem uma frase que diz, né? É de um filme que diz: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E de fato, né? Mesmo quando as coisas não estão bem, Deus é bom, porque Ele nos segura, Ele nos acalenta, Ele nos ampara. Então Deus é bom o tempo todo, né? E Moisés reconheceu isso a ponto de fazer essa canção aqui, né? De uma letra maravilhosa, né? Parece mais uma oração reconhecendo o valor de Deus. Então, né, a gente não deve agradecer, a gente não deve cantar louvores a Deus só quando as coisas estão boas. A gente não deve cantar louvores a Deus só no culto, quando alguém está vendo. A gente tem que estar cantando louvores a Deus o tempo todo. Isso é muito bom para nós, isso vai estreitando nossos laços em relação a Deus. Reconhecer quem Ele é, não na igreja, mas no nosso dia a dia, né, na nossa vizinhança, na escola, na faculdade. Né? Cantar louvores a Deus engrandece muito a nossa vida espiritual, né? Sem contar que nós estamos preenchendo nossa mente, nosso corpo com coisas saudáveis. Muitas vezes a gente opta em fazer coisas que não agradam a Deus, né? Coisas bobas, né? Perder tempo com coisas que não vai edificar a nossa vida. Então cante louvores a Deus, mas não só na igreja, né? No nosso dia a dia principalmente, né? Outra coisa que é perguntado, né, aqui é por que cantar louvores? Então a gente sabe para que a gente tem que cantar louvores, que é a Deus, mas por quê? Por que a gente tem que cantar louvores a Deus? Os motivos que existem para cantar louvores a Deus são incontáveis. Não tem como você definir, eu vou cantar louvor pela minha saúde, eu vou cantar louvor. É incontável, se você for ver, analisar bem, nós já estamos no 7º mês do ano, né? E durante os 6 meses que se passaram, Deus esteve presente na nossa vida todos os dias. Como eu falei, às vezes aconteceu de você passar por um momento de tristeza, de desemprego, de aflição, de solidão, mas mesmo nesses momentos Deus estava conosco. Então a gente tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Por mais que Ele nos dê a oportunidade de estarmos diante dEle através da oração, pedindo, agradecendo, e a gente muito mais pede do que agradece, isso é uma realidade, a gente tem muito mais que agradecer do que pedir. 7º mês de um ano, onde tem pandemia, onde uma incerteza no comércio, uma incerteza na nossa vida profissional, né? Alguns perderam seus entes queridos, alguns estão doentes, alguns estão com sequela, e Deus ali, ó,
trabalhando a nosso favor. Deus ali o tempo todo. Então, por que cantar louvores a Deus? Porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não só pelas coisas boas que Ele nos deu, mas pelo sustento nas horas difíceis. Por isso, cantar louvores a Deus. Então, os motivos para a gente cantar louvores para Deus é realmente incontáveis. A gente tem muito, muito, muito que agradecer a Deus. Isso pode ser feito através de louvores, sim, né? Esse cântico de Moisés são destacados como paradigmas de louvores a Ele. Deus triunfa gloriosamente. Então, Deus ele é um Deus que triunfa. Deus ele não perde uma batalha. Deus ele não perde. Ele não perde ninguém que realmente o reconheça como o único e suficiente Salvador. Deus resgata, Deus limpa, Deus cuida e Deus preserva, né? Outro que Deus, ele age maravilhosamente pelo seu povo. Foi o que eu falei, né? 7º mês do ano, e a gente sentiu a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Então Deus cuidou da gente de uma maneira singular. Eu sou única para Deus, você é único para Deus. Ele consegue ver a minha deficiência, Ele consegue ver os meus limites, Ele cuida de mim de uma maneira especial, realmente única, né? Por quê? Porque eu sou especial para Ele, porque você é especial para Ele. Então, Ele também se torna uma pessoa especial para a gente, né? E Deus é a força que é a razão do nosso viver. Então, Deus é a força e a razão do nosso viver, né? Por isso, cantar louvores a Ele. Ele é o Deus dos nossos pais, né? E porque a sua história porque Ele é um Deus de guerra, é um Deus que luta nossas batalhas e vence por nós. O nome acima de todos os nomes que traduzem pelo Senhor, mas que está além de qualquer definição ou explicação. Então, Deus, Ele tem um nome, o nome que está acima de todos os nomes, que os tradutores não conseguem traduzir. Então, a gente chama de Senhor, de Abba Pai, né? Mas que acima de tudo, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, né? E não tem uma explicação lógica para isso, né? Não tem uma definição lógica para isso. Então é por isso que a gente tem que cantar louvores a Deus, porque Ele cuida da gente, Ele age de maneira na minha vida especial, Ele me trata de uma maneira única, né? Ele vence as minhas guerras. Irmãos, quantas vezes a gente não está aflito com algum problema, com alguma dificuldade, e Deus vem com aquele bálsamo de amor, de cuidado, acalenta nossas feridas, cura nossos machucados e restaura a nossa vida. Quem faz isso por nós? Deus, Ele faz por amor. Então, às vezes você está numa dificuldade, né? E Deus está ali lutando a teu favor e você acaba vencendo essa luta. Por que Ele faz isso? Por amor. Então, a gente tem que lembrar que Deus é único, né? É o título da nossa lição. E além de único, Ele é eterno. Então, Ele é completo, né? Ele não tem limites para Deus, e isso a gente tem que entender. Então eu tenho que cantar louvores a quem? Eu tenho que cantar a Deus. Eu tenho que cantar louvores por quê? Porque Ele é único, porque Ele luta comigo e para mim, né, o tempo todo. E como cantar louvores a Deus? Com coração amargo, com coração de repente entristecido, magoado? Não, da melhor maneira possível, porque Deus ele merece o melhor. Outra coisa que é importante, não é o melhor que os outros veem, tá? É o melhor do que você pode oferecer para Deus. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de fazer as coisas esperando um julgamento, esperando um reconhecimento. Não, dá o seu melhor para Deus. Então, cante louvores a Deus como o melhor que você puder oferecer para Ele, tá? Cantar louvores não é só cantar em música, tá? É através de uma oração, é através de uma conversa franca, é dedicar tempo para conhecer Deus, entendeu? É reconhecer quem é Deus, é louvar a Deus através dos dons e talentos que com certeza Ele te deu. Então faça isso, tá? Faça isso da melhor maneira que você puder fazer, tá bom? O cântico nos ensina sobre as descrições das ações do Senhor na vida do seu povo, o que tem feito pelos seus, os detalhes, como triunfou sobre os inimigos que aparentemente eram invencíveis, toda a força da elite e tecnologia dos exércitos mais poderosos daquela época. Muitas vezes somos generalistas em nossas gratidões, mas é importante declarar especificamente os grandes feitos do Senhor e as suas maneiras maravilhosas, né? E é verdade, muitas vezes, da mesma maneira que a gente pede para Deus, a gente não tem essa mesma
esse mesmo sentimento de agradecer. Quando você quer alcançar alguma coisa, você pede com intensidade, você pede com o coração contristado, com coisa, você até lembra a Deus quem é você. Senhor, você sabe que eu sou teu servo, que oro, que faço isso, então eu te peço em nome de Jesus. Você faz exatamente assim, em algumas situações. Estou falando porque é assim que a gente se comporta muitas vezes, né? Na hora de agradecer, Senhor Deus, te louvo, te agradeço pela bênção recebida. Ponto final, entendeu? E por mais que você seja um pouco mais agradecido, envolva mais sentimento, você acaba não agradecendo sempre. Então passou, virou a página, né? E isso não pode acontecer. Então, a gente agradece assim de uma maneira generalizada. Foi o que eu acabei fazendo no nosso início de oração. Agradeço pelo alimento, agradeço pela vida espiritual, agradeço. Mas por que não especificar para Deus? Não que Ele precise das nossas palavras, né? Explicando para Ele, mas uma forma de agradecê-lo, de falar com mais intensidade. Então, esse tempo atrás nós falamos também em relação ao pecado, né? Da mesma maneira que eu vou orar, pedir para Deus para Ele perdoar os meus pecados, eu tenho que colocar nome nos meus pecados, tenho que colocar sobrenome, tenho que ser honesta com Deus. A mesma coisa em relação à gratidão, eu tenho que especificar o que eu estou agradecendo a Deus. Eu tenho que intensificar o meu grau de agradecimento a Deus, porque fica muito genérico, irmãos. Fica muito genérico. Então eu tenho que cantar louvores de um Deus que é único. É um Deus que faz milagres, como eu falei, Ele cuida de mim, da minha integridade física, mental, espiritual, diariamente. Ele não me deixa na mão, Ele não me deixa com dúvidas. Qualquer dúvida que a gente tenha é só procurar por Deus, que no momento certo Ele vai nos esclarecer. Então, Ele livrou o povo, aquele povo, eles lutavam com as melhores armas daquela época, né? Com a tecnologia de ponta, né? Daquela época. Mas Deus veio com a mão poderosa dele e Ele ceifou aquele povo. E é isso que Ele faz na nossa vida diariamente. Ele tira aquelas coisas que não são agradáveis porque Ele quer nos lapidar para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Porque essa deve ser a nossa luta diária, né? De estar cada dia mais parecidos com Cristo e reconhecer Deus como único e nosso suficiente Salvador, né? E tem muitas outras coisas que vai estar falando aqui, né? A supremacia do seu... Primeiro aqui, ó, a singularidade de Deus é louvada. Está lá em Êxodo 15, de 7 a 11, né? Que vai falar sobre a singularidade de Deus, né? A supremacia do Deus único sobre todos os povos, né? Deus guiou esse povo, Deus remiu esse povo, Deus conduziu esse povo, Deus o adquiriu, Deus plantou, estabeleceu, Deus cuidou. Então, são muitas coisas que Deus faz a nosso favor. A gente ficaria aqui a manhã inteira falando sobre as qualidades de Deus, sobre o cuidado que Ele tem com a gente, né? Somente o Senhor é solícito com as mensagens, com as necessidades de seu povo. Deus, Ele está atento às nossas necessidades o tempo todo. Deus, Ele vê aquilo que é interessante para nós. Eu acho interessante a oração do Pai Nosso, que fala que quando você for para o teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então não fala que Deus ouve a nossa oração, fala que Deus vê. Então Deus vê o estado do meu coração, Deus vê a minha necessidade, Deus Ele não vê com os meus olhos, Deus não ouve a minha oração, Deus Ele não sente, Ele vê, Ele está ali o tempo todo, né, para cuidar de mim. E é interessante porque através de tudo isso que a gente tem que ter com Deus, é pedir para sabedoria. No Salmo 86 ele fala isso, que nós temos que ter sabedoria. É interessante a gente ler o Salmo 86, deixa eu separar aqui. Não vou ler tudo, né? Porque é bem grande, tem vários versículos, mas diz o seguinte: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, em ti confio. Compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo de contínuo. A alegria da alma do teu servo por ti, Senhor, eleva a minha alma. Deixa eu ver outra parte aqui que vai falar sobre a sabedoria. Será que eu anotei de maneira equivocada?
Desculpa, irmãos, não é Salmos, é Provérbios, Elisete. Provérbios 8. Diz o seguinte, ó, a excelência da sabedoria. Por isso eu falei da necessidade de a gente procurar a sabedoria. Aqui no Salmo 86 vai falar sobre a grandeza de Deus, vai falar sobre a confiança que nós temos que ter em Deus, né? Confiança significa intimidade. Então aqui, né, é uma oração também de Davi, que ela pode ser minha também, que ela pode ser tua. Então ele vai estar enaltecendo a Deus, ele vai estar aqui pedindo para Deus inclinar os ouvidos dele para a nossa oração, e ele faz isso porque ele confia em Deus, ele confia, essa confiança a gente tem que ter também em Deus, a gente não tem que ter dúvida de quem Deus é, a gente não tem que colocar limite no poder de Deus, a gente só tem que estar à disposição e fazer o nosso papel, que é confiar nele. Então, o Salmo 86, ele vai falar sobre a confiança em Deus, tá? E no Provérbios 8 vai falar sobre a excelência da sabedoria, que diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No sino das alturas, junto no caminho, mas nas encruzilhadas da vereda, ela se coloca. Junto às portas da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, não entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios profirão coisas retas. Então está falando aqui para a gente procurar a sabedoria, né? Para a gente investir tempo em sabedoria. Eu convido você a estar lendo, tá? Porque realmente são vários versículos, né? E aqui é um convite para você se tornar sábio, tá? Para você procurar a sabedoria. E por que isso, né? Aí vai falar aqui, né? As adversidades são situações de todo mortal. Somente Deus eterno não enfrenta nenhum tipo de contratempo. Davi, mesmo sendo rei, guerreiro, poeta, líder carismático, e possuía excelentes guerreiros à sua disposição, fazia questão de enfatizar suas limitações, sua total dependência de Deus. Então Davi, ele era o cara, né? Mas ele fazia questão de deixar bem claro que ele dependia de Deus, que ele dependia do conhecimento que vinha de Deus, para até passar isso como exemplo para os outros, né? E o Salmo mostra, Salmo 86 que a gente começou a ler, mostra a ação de um Deus singular, sempre solícito para com todos. Então, Deus ele age indistintivamente, né? Aquele que, do ponto de vista da sociedade, são desprezados sem nenhum valor, são alvos da ação de Deus. Então, aquela pessoa, Deus ele não faz distinção entre ninguém. Então, aquela pessoa que para nós de repente está desprezível, ele também é alvo da ação de Deus, ele é alvo do interesse de Deus, né? E ele age salvando, né? Somente Deus singular salva o que não merece salvação, né? A gente vê salva o servo que confia nele, né? Tá lá no versículo 2, né? Preserva a alma, pois sou piedoso. Tu, Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. Então Deus ele investe tempo em confiar na gente, em cuidar da gente, então ele salva, né? E ele continua salvando, né? Ele age com empatia, a sua singularidade o faz agir com compaixão. Realmente Deus se importa com as nossas dores. E isso, irmãos, tem vários versículos falando sobre isso, tá? E Deus ele se importa, Deus ele cuida, né? E Deus ele age nos dando alegria, né? A alegria está no coração, independente das circunstâncias. Tem até uma música também que diz, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Por quê? Só Ele que dá paz, só Ele que nos preenche com as lacunas que precisam ser preenchidas. Eu tenho que estar o tempo todo alegre, sabendo que a minha alegria não depende da situação que eu esteja vivendo. Só pelo fato de Deus ser salvo já é motivo de eu estar glorificando a Deus o tempo todo, né? E Ele age com misericórdia. Para nós é um esforço sobre-humano o perdão. Seu amor faz do perdão uma ação natural. A Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar. Está lá em Malaquias 7:18. Então, para nós é uma dificuldade, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade em perdoar e até falam isso, né? Pedem oração em relação a essa deficiência, né? Mas para Deus não. Pediu perdão, se arrependeu, está perdoado. Deus não tem a menor dificuldade. É interessante que Deus não se lembra, né? A Bíblia fala que Ele não se lembra dos nossos pecados quando a gente pede perdão, né? Quem fica cozinhando aquilo o tempo todo de fogo baixo é a gente, mas com Deus não, né? Ele age com prontidão.
Por estar sempre atento a seu povo, Deus age mesmo em silêncio ou mesmo dizendo não. Nada passa despercebido aos seus olhos. Que Deus maravilhoso é esse, né? Ele está sempre pronto a nos servir, sempre pronto a cuidar da gente, né? E Ele age com singularidade. O nosso Deus é singular em essência e obras, pois ninguém é como Ele, ninguém pode fazer o que Ele faz, apenas sua singularidade pode fazer de terrível pecador cidadão dos céus. Olha só, como é que pode uma coisa dessa? Mas o que eu falei? Deus olha para mim como uma pessoa única. Eu sou única, você é único, então Ele conhece o nosso interior, então Ele age no ponto certo, na medida certa, e Ele usa o tempo que precisa para isso, né? Então Ele pode me transformar de terrível pecador a um cidadão dos céus. Esse versículo da singularidade e da obra singular, um Deus singular e de obras singulares, esse versículo está lá em Jeremias 10, 6 e 7, tá? E Deus age poderosamente. É apenas uma questão de tempo em que todos os povos da terra o reconheceram. Os poderosos da terra se prostrarão e adorarão ao único Deus verdadeiro. Só tem um Deus verdadeiro. Pode ter vários deuses, né? Mas só o nosso é o Deus verdadeiro, né? E Ele age maravilhosamente. Suas ações maravilhosas refletem sua grandeza e natureza divina. Como é real cantarmos com todo o nosso coração: quão grande és tu. Então é muito bom a gente saber que nós pertencemos a um Deus maravilhoso, que só tem qualidades. E esse Deus, Ele olha por mim, Ele olha por você, Ele cuida da gente o tempo todo. Né? Que nós possamos, em nome de Jesus, valorizar esse Deus maravilhoso que faz parte integral da minha vida e da tua. Que nós possamos reconhecer o amor dele, né? E mais uma vez eu vou pedir para você tá lendo, né, os versículos, tá lendo os livros. É muita coisa para a gente falar em meia hora, 40 minutos, né? Mas aproveite essa lição, irmãos. Ela é muito preciosa, aproveite ela, não perca tempo com outras coisas, não. Aprenda a louvar o Deus, aprenda a saber por que louvar a Deus e como louvá-lo. Isso vai engrandecer a vida de todos nós, amém? Não só a tua, mas a nossa como igreja. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus os momentos que a gente passou aqui. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor Deus, para com cada um de nós. Obrigado pelo acesso que a gente tem à tua palavra, Senhor Deus, escrita, onde em alguns versículos o Senhor nos permitiu te conhecer como um único Deus verdadeiro. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade para conosco, Pai Santo. Cuida de cada um de nós, abençoe cada família, Senhor Deus, a nossa igreja, cada jovem, cada chefe de família, Pai Santo, cuida da gente. Muito obrigado porque o Senhor olha para nós de maneira singular, Pai Santo. O Senhor conhece o nosso coração e sabe do que precisamos e trabalha, Senhor Deus, para nos dar o que para nós é necessário, Pai. Ser conosco no decorrer desse dia, Senhor Deus, nos prepare para o culto logo mais à noite. Obrigada, Deus amado, por tudo é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua companhia e até a próxima, se Deus permitir assim. Tenha um bom almoço. Tchau.